Oi amigos, oi amigas, terminou agora há pouco aqui na Vila Belmiro a apresentação do Pablo Vojvoda e eu saí de lá e vim gravar para vocês muito animado com o que eu vi. Confesso para vocês que o combinado era eu fazer um vídeo de prós e contras, pontos positivos e negativos. Eu conversei disso com o Matheus Meza, que grava e edita aqui esse canal, com o meu irmão, o Giovanni Musserti, que faz as thumbs, inclusive os Instagrams, os perfis deles estão na descrição. Contratem eles porque eles são muito bons. E eu falei, pô, vou fazer um vídeo do que eu gostei, do que eu não gostei, do que achei que ele podia melhorar, do que ele não conhece. E eu não tenho um A para falar da apresentação do Vojvoda. Um A negativo, porque eu tenho todas as letras para falar de uma ótima apresentação, de um cara que genuinamente falou que o torcedor gosta. Porque muitas vezes a gente vê pessoas dizendo exatamente o que se quer ouvir, frases feitas. Então, passaram treinadores aqui que até deixaram boas impressões nas apresentações, dizendo que porque eu amo o Santos desde sempre, porque eu torcia para o Santos, porque meu irmão, porque meu pai, porque a base, porque eu vario taticamente, porque não sei o que lá, e na prática não usa a base, não varia esquema, não joga para frente. O Vojvoda, ele foi genuinamente capaz de se conectar com o torcedor, com os próprios jornalistas que saíram da sala de imprensa empolgados com o que a gente ouviu. O comentário geral foi: se nem o Vojvoda der certo, se nem o Vojvoda resolver, ninguém vai resolver. Porque o Vojvoda é um cara que tem capacidade tática de fazer esse time melhorar e tem uma capacidade humana gigantesca. Eu estou produzindo um material sobre o que esperar do Vojvoda, não apenas no aspecto técnico, tático, mas no aspecto emocional mesmo, de relação humana. Eu tenho falado com profissionais que trabalharam com ele no Fortaleza, buscando profissionais também que estiveram com ele lá no União La Calera. O Vojvoda, ele é um cara unânime. Ele saiu do Fortaleza, as pessoas não precisam mais elogiá-lo e elas continuam elogiando, elas se emocionaram. Teve gente soluçando de chorar quando o Vojvoda deixou o Fortaleza, porque ele cria esse tipo de relação. Porque ele é um cara simples e no campo ele é complexo, que eu acho que é tudo que um treinador pode ter. Então o Vojvoda, ele levou o Fortaleza a Libertadores num time ofensivo e depois, numa campanha de recuperação, foi mais reativo no contra-ataque, um time mais operário e também conseguiu o resultado que ele esperava. Depois o ciclo naturalmente se encerrou, foram 4 anos e meio, né? O Fortaleza tentou muito que ele ficasse, mas eu acho que ele não conseguia mais extrair dos jogadores o que ele extraía e ele mesmo talvez não tivesse mais energias para ser o Vojvoda que chegou, o que é natural no ambiente de trabalho. Eu mudei de trabalho recentemente, vocês também imagino que sim. E aqui no Santos ele chega com muita fome, com muita vontade de vencer, de se provar. Porque todo mundo fala que no Fortaleza ele fez um trabalho excelente, mas o Fortaleza não é dos grandes. O Santos é um dos grandes. Se ele repetir o trabalho que fez aqui, ele vai ser considerado um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Se é que já não é. Então ele tem essa vontade e muito por conta disso ele aceitou esse desafio. Muita gente já está chamando ele de louco, porque ele seria a sombra de qualquer treinador da Série A. Qualquer treinador da Série A que fosse demitido. Qualquer treinador dos clubes grandes, se tivesse um emprego à disposição, o Vojvoda ia ser procurado. Ele resolveu interromper o seu descanso para vir para o Santos, que não tem muita grana, que demite muito técnico, que está perto da zona do rebaixamento, para se provar. Muito por ser o clube do Pelé, o clube do Neymar. Então ele se emociona na coletiva, não à toa, porque ele diz que o pai dele, que já não está mais vivo, falava do Pelé. O irmão dele mandou mensagem: o pai estaria orgulhoso de você agora. É o tipo de coisa que o Santos ainda tem. Por mais que tentem destruir muitas gestões ruins consecutivas, o Santos é gigantesco, que faz um cara desse, tranquilo e com dinheiro em Buenos Aires, se sujeitar ao desafio e talvez ter o carimbo de, viu, ele é treinador de time pequeno. O Vojvoda quer se provar, o Santos precisa do Vojvoda, o Santos precisa se estruturar melhor, se profissionalizar e o Vojvoda é parte disso. Ele é um cara moderno, que tem até psicólogo na comissão técnica. Isso ele falou e foi uma parte muito importante da coletiva. Porque ele diz que ele tem um psicólogo desportivo. Então não é que o jogador que está triste vai sair do treino, vai sentar com um psicólogo e vai falar: ai, minha esposa está triste comigo porque meu filho está mal na escola. É um psicólogo desportivo que vai ver se fulano está diferente, está triste, está mais animado. Esse cara você tem que dar bronca, esse cara você tem que apoiar. Esse aqui está com um problema. Ele é um cara que ajuda o Vojvoda em outros aspectos. Até acho importante que o Santos tivesse o psicólogo da terapia propriamente dita, que pudesse ser esse jogador, esse psicólogo, o jogador fosse falar, que ter um divã mesmo, porque eu acho que o jogador também pode se tratar aqui, né, não apenas em terapias individuais, mas até isso o Vojvoda tem na sua comissão. Ele fala da base, que o Santos é a história, a base do Santos é a história do Santos,
e que não entendia, olhando à distância, porque o Santos revela tantos jogadores, porque jogadores mais jovens que em outros clubes jogam aqui e que ele quer conhecer. Eu até acho que ele vai ver uma base que talvez não seja tão boa assim, que precisa de ajuda e que ele vai ajudar. Ele se coloca numa posição abaixo do Neymar, de ser humilde para ajudar o Neymar. Espero muito que o Neymar esteja aberto a aprender também com o Vojvoda em fazer um time em que o Neymar se sinta seguro, seja de 10, seja de 9. Ele fala do Escobar e do Guilherme, que o conhecem do Fortaleza, que vão ser exemplos no dia a dia, caso o Guilherme fique, de falar, ó, o Vojvoda tem jogo que ele escala você e você vai bem, mas ele te tira, porque no próximo jogo a estratégia é outra. Então ele varia o esquema, ele fala que depois que ele acerta um esquema, ele já pensa em trocar, porque vai ficar manjado, que ele é adaptativo. O Santos só teve 4-3-3 nos últimos anos. Você vê uma escalação diferente e você fala, pô, será que esse aqui vai aqui? Não, é sempre a mesma coisa, sempre o máximo que acontece é uma improvisação. Então o Vojvoda vem com essa capacidade tática, variações táticas, um cara que fez um Fortaleza de elencos medianos ser protagonista, entendendo a história, estudioso, porque ele fala, eu averiguei, e de fato a coletiva dele mostra um cara que estudou o Santos, que sabia onde está pisando, mesmo em pouco tempo. Então esse Santos vai se reforçar, novidades estão chegando e o Santos parece ter a comissão técnica ideal para sair desse momento. Uma comissão técnica que está maior, então que o Vojvoda tem um poder maior, porque quando ele chegou no Fortaleza ele é um cara que estava tateando, hoje ele é o Vojvoda, que fez o Fortaleza se transformar, então ele tem essa capacidade de indicar, de dispensar, de dar uma bronca, e essa capacidade tática de fazer o Santos competitivo. Eu vou olhar o elenco do Santos, vou estudar as características e vou montar um esquema. Não é o Sampaoli que faria tudo o contrário, trazer jogadores para que ele faça um time que já estava na cabeça dele. Não que o Sampaoli não fosse uma boa opção, mas o Vojvoda eu acho que reúne essas características. Capacidade tática, entendimento de clube, relações humanas mais fáceis. Então, o Santos acertou muito, estou muito animado com essa coletiva e de fato eu não tenho um ponto negativo a falar. Ele diz que conta com o Guilherme, eu acho que é normal, porque é um jogador que ele já conhece, o Santos não tem muito dinheiro, a janela está fechando, mas eu entendo que o Guilherme vai acabar não ficando, porque entende que esse ciclo está no final e os reforços estão chegando. Ele não confirmou, nem ele nem o Matos, mas Tomás Palácio está acertado, o Santos fez proposta pelo Rômulo, tenta o Vitor Hugo, busca centroavante, então vai ser o Vojvoda com reforços e já contra o Fluminense com uma semaninha para trabalhar, primeiro treino nesta terça-feira, então terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é bastante coisa para um técnico que treina bem. Porque com comissões técnicas ruins, a semana livre não adianta de nada. Com o Vojvoda acho que já é tempo suficiente para a gente ver um pouquinho de mão do Sampaoli, do time que o Vojvoda... Sampaoli foi, eu falei tanto de Sampaoli que o Sampaoli volta na minha cabeça. Sai daqui, Sampaoli. De ter um pouquinho dessa imagem do Vojvoda nesse jogo de domingo. É a expectativa que o Santos faça já uma boa partida, que tem uma cara de time, dando tempo ao tempo, tomara que alguma novidade do time, já com os jogadores voltando. Enfim, estou muito animado com essa primeira apresentação do Vojvoda e eu vou desligar antes que a irrigação me molhe, começou a chover, falei de Sampaoli, nada a ver nesse final, mas é isso. Obrigado a quem assistiu até o final, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, curta, comente, dê o hype, eu sei que você tem hype aí, dê o hype, ativa as notificações, se torne membro, eu vou me molhar para você se inscrever. Pelo amor de Deus. Eu vou me molhar para você se inscrever, é isso que vocês querem? Se você não é inscrito, eu vou precisar me molhar. É isso, gente. Obrigado por assistir até o final. Espero que o Vojvoda faça um trabalho tão bom que na apresentação dele.